Meus pais me manipularam psicologicamente para eu acreditar que minha irmã era louca. Só percebi que ela era a única lutando por mim quando meu pai quase me machucou de verdade. Crescer como a filha mais nova fez com que eu me moldasse para ser aquela que só falava quando era chamada. Porque a última coisa que eu queria era ser como minha irmã mais velha, a Millie. Sempre que meu pai abusava de mim ou do meu irmão, ela se recusava a fingir que nada estava acontecendo. Uma vez a gente estava de férias na Flórida, e eu estava usando um short jeans. Eu devia ter uns 12 anos. Nosso irmão Evan tinha 13 e a Millie 15. Meu pai deu um tapinha na minha coxa e disse que eu estava ficando gordinha. Eu usava tamanho 34. Olhei para minha irmã, tentando avisar com o olhar para ela não falar nada. E ela até que ia ficar quieta, até meu pai puxar a barra do meu short e mandar eu me cobrir. Foi aí que ela explodiu. O que foi que o pai acabou de dizer? Ela perguntou para minha mãe, que também tentava fazer ela calar a boca. De repente, todo mundo na sala, inclusive eu, começou a gritar com ela. Chamaram ela de encrenqueira. Olhando para trás, é claro que me arrependo, mas eu estava completamente manipulada. De algum jeito, meus pais tinham me convencido de que era normal eles serem abusivos. Mas o problema era responder, era se defender. E não parou por aí. Foi aí que o Evan começou a se proteger da única forma que sabia. Ele botava aquele sorrisinho forçado no rosto e fingia que não ligava pra nada do que nosso pai fazia ou falava. Naquela mesma noite, meu pai começou a gritar com o Evan e ameaçou bater nele. Então a Millie dormiu na mesma cama que a gente, cobrindo o Evan, caso nosso pai resolvesse aparecer de madrugada e fazer alguma besteira. Mas com o passar dos anos, tudo só piorou. O Evan era um menino tão doce. Ele cobria a mim e a Millie com um cobertor quando dormíamos no sofá. Dizia que a gente era linda. Mas conforme meu pai ficava mais violento, o Evan também começou a se transformar. Quando ele fez 16 anos, já era só mais um homem cheio de raiva dentro de casa. Mas a Millie nunca perdeu aquela firmeza dela. E eu continuei sendo aquela que chorava ao menor sinal de conflito. Essa dinâmica continuou até a Millie chegar no último ano do colégio. Era a noite anterior ao SAT, vestibular americano. E a gente estava jantando na mesa da cozinha. Ela era a única da família que se importava com os estudos. As mãos dela tremiam. O olhar estava perdido, distante. Foi quando ela pediu pro Evan parar de mastigar de boca aberta. Ele gritou: "Você vai reprovar em estatística e vai ser uma fracassada pro resto da vida." De repente, a Millie se levantou chorando e saiu correndo pro quarto. Meu pai começou a berrar, e os gritos dele ecoavam pelas paredes. Enquanto isso, eu fiquei na cozinha, mandando mensagem pra Millie, perguntando por que ela tinha reagido daquele jeito, como se ela fosse a culpada por destruir a paz da nossa família. Depois disso, a gente mal viu ela. Estava sempre na casa de alguma amiga ou saindo escondido pras festas. E eu também nunca mais mandei mensagem, porque na minha cabeça, era ela quem tinha acabado com a família. Mas quanto menos eu via ela, mais eu percebia o quanto estava errada, porque de repente, eu virei o novo alvo. Todo dia meu pai gritava comigo, e por mais que eu fizesse tudo certo, nunca era o bastante. Enquanto isso, ele nem ousava mandar o Evan fazer nada. Mas a Millie nunca parou de tentar me ajudar. De vez em quando, ela aparecia em casa e enfrentava meus pais. E eu nem sabia valorizar. Até que um dia meu pai pegou o Evan colocando roupa molhada em cima da roupa limpa da minha mãe. Ele começou a gritar com o Evan e, do nada, me chamou para ir até a sala. Assim que entrei, ele me chamou de feiosa e inútil, por não conseguir controlar meu irmão. Enquanto eu ainda digeria aquelas palavras, ele me empurrou por cima da mesinha de centro. As lágrimas escorriam e o medo tomava conta do meu corpo. Quando tentei levantar, ele deu um chute atrás dos meus joelhos e me derrubou de novo. "Sai daqui agora!" ele gritou. E ele nem precisou repetir. Corri direto pro banheiro e tranquei a porta. Liguei para a primeira pessoa que me veio à cabeça, a Millie. Contei tudo para ela. Ela falou comigo com aquela voz baixinha que sempre conseguia me acalmar. Enquanto eu sentava no chão gelado do banheiro, meu pai gritou de novo, mandando eu limpar a cozinha. Então desliguei sem dar explicação. Uns 20 minutos depois, ouvi a porta da frente se abrindo devagar. Era a Millie. E com ela estava o namorado. Um cara enorme, tipo 1,95 m e forte. Eu olhei para ela assustada, com medo de sair e o pai fazer ainda pior. Mas acho que ela entendeu meu olhar, porque imediatamente pegou na minha mão. Os olhos dela tinham uma calma que parecia dizer que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Quando percebi, ela já tinha me convencido a sair com ela. Fomos para um AP que eu nem sabia que ela tinha alugado. Me enfiei debaixo das cobertas, e ela me pediu para contar de novo o que tinha acontecido, para ela entender tudo que perdeu. Mas eu não queria pensar naquilo. Só queria focar na festa de Halloween que eu tinha planejado pro dia seguinte. Balancei a cabeça com força, e a Millie só assentiu antes de pedir um McDonald's pra mim. Mas eu nunca cheguei a ir pra festa, porque no dia seguinte minha mãe me mandou uma mensagem mandando eu voltar pra casa, dizendo que a Millie já tinha causado confusão demais pra todo mundo, e eu acreditei. Só que assim que entrei em casa, meu pai me deu um tapa tão forte que eu desmaiei. A mão dele bateu na minha bochecha com um estalo que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Vi estrelas. Depois, tudo escureceu. Acordei no chão, com a cabeça latejando e o gosto de sangue na boca. Naquele momento, eu soube que não podia ficar ali, nem mais uma noite.
Tenho certeza, eu disse, com a voz mais firme do que esperava. Eu quero ir embora. As palavras ficaram no ar entre a gente, impossíveis de serem retiradas. Soou bem, a Millie respondeu. Mas você precisa ser esperta agora. Leva só o que for realmente importante. Roupa, documentos, qualquer coisa sentimental que não dê para substituir. Nada grande, só uma mochila. Só isso. A voz dela era calma, mas com urgência. Parecia uma comandante traçando uma fuga. Meu coração disparou enquanto eu ouvia cada instrução. Estava mesmo acontecendo. O peso daquilo que estávamos planejando caiu sobre mim como um balde de água fria. Assustador, mas ao mesmo tempo libertador. Quando eu sussurrei com a boca seca como areia e a língua pesada de medo e ansiedade. Sexta. Vou dizer que vou para casa de uma amiga fazer um trabalho da escola. Dormir lá. Você me busca 2 quadras daqui às 19 horas. Consegue? O olhar da Millie era intenso. 100% focado em mim. Ela sempre teve esse dom de fazer você se sentir como a única pessoa no mundo quando olhava para você. Consigo. Nem hesitei. A firmeza da minha resposta até me surpreendeu. E não conta para ninguém. Nem pros seus amigos, nem pros professores. Ninguém. A ênfase dela nessa última palavra me fez balançar a cabeça com seriedade. Eu entendi o recado. Aquilo não era brincadeira. Depois que desligamos, fiquei sentada na cama, encarando a parede, seguindo com os olhos as rachaduras fininhas do reboco. A tinta estava descascando levemente no canto da parede, revelando camadas de cores diferentes dos antigos donos da casa. Faltavam só mais 3 dias ali. Eu conseguiria. Eu precisava conseguir. No dia seguinte, acordei com uma estranha sensação de calma. Nada tinha mudado. Meu pai continuava gritando ordens no café da manhã. Minha mãe fingia que estava tudo bem. Evan me encarava do outro lado da mesa, mas saber que eu tinha um plano de fuga tornava tudo um pouco mais suportável. O cereal tinha o mesmo gosto de sempre. O leite ainda estava gelado, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não me sentia mais presa. Na escola, fui até minha professora de inglês depois da aula. A sala estava vazia, só nós duas, e a luz do sol da tarde atravessava as persianas, desenhando sombras listradas sobre a mesa dela. Senhorita Parker, eu queria saber se posso usar você como referência para uma vaga de trabalho de verão. Minha voz quase não tremeu. Ela pareceu surpresa, mas feliz. Sorriu, e as linhas ao redor dos olhos dela se acentuaram atrás dos óculos. Claro, para quando você precisa? Talvez semana que vem. Eu te aviso. Eu precisava de alguém fora da família que pudesse me apoiar, caso as coisas ficassem complicadas. Alguém que me conhecesse como uma boa aluna, e não só como uma filha rebelde. Naquela tarde, comecei a juntar minhas coisas, aos poucos, para ninguém perceber. Peguei minha certidão de nascimento do arquivo no escritório, enquanto minha mãe falava ao telefone. O papel parecia frágil entre meus dedos, mas ao mesmo tempo tinha um valor imenso. Guardei meu crachá da escola e os $43 que ainda tinha de dinheiro de aniversário dentro de uma meia. Fui separando minhas roupas, mentalmente decidindo o que levar. O que eu precisaria para uma nova vida? O que dava para deixar para trás? Achei um iPod antigo e comecei a gravar os surtos do meu pai sempre que conseguia. Precisava de provas, caso alguém duvidasse do que eu estava dizendo. O aparelho era pequeno o suficiente para caber no bolso e cobria a luz vermelha da gravação com um pedacinho de fita. Cada vez que eu apertava gravar, meu coração disparava com uma mistura de medo e determinação. Na quinta-feira à noite, mal consegui dormir. Qualquer rangido da casa me fazia pular. O vento batendo na janela parecia dedos tamborilando, como se alguém tentasse entrar. E se eles descobrissem? E se meu pai já soubesse e estivesse esperando me pegar fugindo? Fiquei encarando o teto, vendo as sombras se moverem enquanto os faróis dos carros passavam lá fora e iluminavam brevemente meu quarto. Na manhã de sexta, me forcei a agir normalmente. Tomei café, fui para a escola, voltei e limpei a cozinha, como sempre. Mas a rotina parecia surreal, como se eu estivesse assistindo outra pessoa fazer tudo aquilo. No jantar, mencionei casualmente o projeto falso da escola. O espaguete no meu prato ficou quase intocado. Meu estômago estava um nó de ansiedade. A Sarah precisa de ajuda com o trabalho de ciências. A mãe dela disse que posso dormir lá para terminarmos juntas. Mantive os olhos fixos no prato, empurrando a comida com o garfo. A mentira saiu com mais naturalidade do que eu esperava. Minha mãe franziu os olhos. Que Sarah é essa? O tom dela estava desconfiado, a mão parada no ar com o garfo a meio caminho da boca. Mas eu tinha me preparado para isso. Sarah Chen, da minha turma de biologia. Você conheceu a mãe dela naquela reunião na escola, lembra? Tudo aquilo era verdade. A Sarah existia, embora a gente não fosse tão próxima. E nossas mães realmente tinham se encontrado uma vez. Esses detalhes tornavam a mentira mais crível, mais difícil de ser questionada. Não lembro de ter autorizado isso, disse meu pai, com o garfo parado no ar, um pedaço de frango quase caindo. Os olhos dele estavam duros, tentando ler meu rosto em busca de algum sinal de mentira. A mãe deixou. Menti, olhando para minha mãe. Lembra? Foi na terça? Prendi a respiração, esperando a resposta dela. Aqueles segundos pareceram uma eternidade. Minha mãe hesitou. Eu via ela tentando decidir se dizia que não lembrava ou se entrava no jogo. Dava para ver o cálculo interno no rosto dela.
O que causaria menos confusão? Ah, sim, é verdade, ela disse por fim. Ei, mas esteja de volta até meio-dia amanhã. Você tem tarefas para fazer. Ela voltou a comer. Assunto encerrado. Soltei o ar devagar, tentando não demonstrar alívio. Às 18h30, coloquei a mochila nas costas, tentando parecer natural, mesmo que ali estivesse tudo o que eu planejava levar comigo. O peso da minha vida inteira resumido a uma única bolsa. O iPod estava guardado com cuidado no bolso do meu casaco, carregado de provas do que eu queria deixar para trás. Não fica rindo a noite inteira com a sua amiga, disse minha mãe enquanto eu ia em direção à porta. A voz dela quase soava normal, quase maternal. Por um segundo, eu quase desisti. Não vou. Meu pai nem tirou os olhos da TV. A luz azul piscava no rosto dele, projetando sombras esquisitas. Evan estava fora, o que foi um alívio. Menos uma despedida que eu não queria fazer. Andei normalmente até dobrar a esquina. Aí comecei a correr. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela garganta. O ar da noite estava fresco contra meu rosto, carregando o cheiro de grama cortada e comida de alguém sendo preparada em alguma casa próxima. E se a Millie não aparecesse? E se tudo isso fosse algum tipo de armadilha? Mas exatamente às 19 horas, um carro encostou do meu lado. Millie se inclinou e abriu a porta do carona. Entra, disse ela. Joguei minha mochila no banco e entrei logo em seguida. O carro tinha cheiro de café e do perfume da Millie. Antes mesmo que eu fechasse a porta direito, ela já estava acelerando. Os pneus chiaram levemente, único sinal da pressa dela. Alguém te seguiu? Ela perguntou, olhando o retrovisor. Os nós dos dedos dela estavam brancos no volante, o perfil tenso sob a luz fraca. Acho que não. Mesmo assim, virei para olhar pela janela de trás, esperando ver o carro do meu pai atrás de nós. Ela assentiu, ainda alternando o olhar entre a rua e o espelho. A gente não vai pro meu antigo apartamento. Encontrei um lugar novo. É menor, mas fica num prédio seguro, com acesso por cartão. Ninguém entra sem ser autorizado. A voz dela era firme, prática. Ela pensou em tudo. Eu nem tinha considerado isso. É claro que a gente não podia voltar pro AP que meus pais conheciam. A ficha do quanto ela tinha planejado isso por mim caiu como um soco. Enquanto eu mal conseguia sobreviver um dia por vez, ela estava construindo uma rota de fuga. E o seu namorado? Jason, né? Lembrei da presença intimidadora dele na nossa cozinha e de como meu pai parecia pequeno ao lado dele. A gente terminou, respondeu ela seca. Ele achava que eu estava obcecada demais com nossa família. Disse que eu precisava. Ela fez aspas com uma das mãos enquanto dirigia com a outra, os dedos ainda apertando o volante. O tom amargo na voz dela era evidente. Uma das poucas vezes que vi ela perder a compostura. Ficamos em silêncio por um tempo. Quanto mais a gente se afastava de casa, mais leve eu me sentia. Como se estivesse tirando um casaco pesado que fui obrigada a usar por anos. Rua por rua, quilômetro por quilômetro, o peso diminuía. Fiquei olhando os bairros desconhecidos pela janela, imaginando que tipo de vida as pessoas levavam naquelas casas, com suas janelas iluminadas e histórias que eu nunca conheceria. Eles vão ficar furiosos, eu disse finalmente, vendo as ruas conhecidas desaparecerem no retrovisor. O pensamento me arrepiou até a espinha, mesmo com o aquecedor do carro soprando ar quente no meu rosto. Millie me lançou um olhar de lado. Tá com dúvidas? Perguntou, com uma voz cuidadosa, neutra, sem pressão, sem julgamento. Não, eu só respirei fundo. Eu sei o que vem por aí. A explosão, as acusações, a chantagem emocional. Eu já conseguia ouvir a voz da minha mãe, ver o rosto furioso do meu pai. Ela assentiu, séria. Eu também. Aquele entendimento silencioso passou entre nós. Não precisava de mais explicações. Nós duas sabíamos exatamente do que eles eram capazes. O novo apartamento ficava no terceiro andar de um prédio com portão de segurança na entrada. Era bem pequeno, só com um quarto, um banheiro e uma cozinha conjugada com a sala de estar. Mas era limpo e iluminado. As paredes tinham uma cor creme suave, sem decoração, exceto por um pequeno quadro com uma imagem de praia. A mobília era simples, mas funcional. Um sofá, uma mesinha de centro, uma pequena mesa de jantar. Nada luxuoso, mas também nada quebrado ou sujo. O quarto é seu, disse Millie, jogando minha mochila sobre a cama. Eu fico com o sofá. A cama estava arrumada com um edredom azul que parecia novo. Não, eu não posso pegar seu... Comecei a protestar, mas ela me interrompeu com um gesto da mão. Tá tudo bem, eu trabalho até tarde mesmo. A gente mal vai se ver. Pelo tom dela, dava pra perceber que o assunto estava encerrado. Olhei em volta daquele quarto simples. Uma cama, uma cômoda pequena e só. Mas era o lugar mais seguro em que eu tinha estado em anos. Sem gritos do outro lado da parede. Sem passos pesados para ficar escutando. Sem precisar prender a respiração quando alguma porta se abria. Obrigada, sussurrei. As palavras pareciam pequenas perto do que ela tinha feito por mim. O rosto da Millie se suavizou. Você é minha irmã. Eu não ia deixar você lá. Ela apertou meu ombro de leve e se virou. Mas não antes de eu ver os olhos dela brilhando com lágrimas. Aquela noite eu dormi melhor do que em meses. Talvez anos. Nada de ficar ouvindo passos no corredor. Nada de esperar o próximo escândalo. Só silêncio. O colchão era mais firme que o meu em casa. O travesseiro mais macio. Do lado de fora,
De vez em quando passava um carro, mas o som era distante, inofensivo. Peguei no sono com o barulhinho constante da geladeira e o tec-tec suave da Millie digitando no laptop na sala. A paz durou até exatamente 10h07 da manhã seguinte, quando meu celular explodiu com mensagens da minha mãe. A vibração me acordou de um sono profundo, meu coração já acelerado antes mesmo de ler o que estava escrito. Onde você está? A mãe da Sarah disse que você nem apareceu. Me responde agora. Seu pai? Mostrei as mensagens para Millie, com as mãos tremendo. A tela do celular mal parava de piscar com novas notificações, uma atrás da outra. Desliga o celular, ela disse. A gente sabia que isso ia acontecer. A calma dela me ajudou a manter o foco. Me lembrou que estávamos preparadas. Eu hesitei, depois escrevi uma única mensagem. Tô segura, não vou voltar. Em seguida, desliguei o celular e deixei no balcão. O silêncio que veio depois foi, ao mesmo tempo, assustador e libertador. E agora? Perguntei. O sol entrava pela janela da cozinha, formando um retângulo quente no chão de linóleo. Era estranho como tudo parecia tão normal, mesmo com minha vida tendo virado de cabeça para baixo. Agora a gente espera. Eles vão surtar antes de desistirem. E ela estava certa. Naquela noite, o celular da Millie já tinha recebido 6 recados na caixa postal. Os primeiros foram da minha mãe, alternando entre ameaças e pedidos chorosos. A voz dela ia da raiva ao desespero e voltava, naquele ciclo familiar que eu conhecia desde pequena. O último era do meu pai. Se você não trouxer ela para casa agora, vai se arrepender, rosnou ele. As duas vão. Aquela mensagem me gelou até os ossos. Mesmo com o apartamento aquecido, certas reações do corpo eram difíceis de controlar. Millie apagou tudo sem responder. O dedo dela apertou o botão de deletar com uma firmeza que parecia o encerramento de um capítulo. No dia seguinte, domingo, meu celular apitou com uma mensagem do Evan. Liguei o aparelho só por um momento, para conferir se tinha alguma novidade. A notificação fez meu estômago despencar, mas me obriguei a ler. Não espera nada da gente quando ele morrer. Só isso. Sem contexto. Sem dizer de quem estava falando ou o que queria dizer. Aquilo parecia de propósito. Cruel. Como se fosse para me deixar imaginando o pior. Mostrei para Millie. Ele tá tentando te fazer sentir culpa, disse ela. Aposto que foi ideia do pai. Você sabe como ele vive inventando que tá doente só pra chamar atenção? Lembra quando ele falou que o coração tava falhando só porque o Evan queria ir pro acampamento de verão? A voz dela estava firme, mas percebi quando ela mordeu o lábio depois de falar isso, como se nem ela mesma tivesse tanta certeza. Um gesto pequeno, mas que entregava a preocupação. Mesmo com as palavras dela tentando me tranquilizar, aquela dúvida ficou martelando na minha cabeça. E se dessa vez fosse verdade? Mas eu empurrei esse pensamento pra longe. Já tinham sido tantos alarmes falsos que não dava mais pra confiar. Na segunda-feira de manhã, a Millie me ajudou a me matricular numa escola nova. Usamos o endereço dela e dissemos que ela era minha responsável legal. Não era exatamente verdade, mas a equipe da escola não fez muitas perguntas. A escola era maior que a antiga, os corredores mais amplos e iluminados. Ninguém me olhou estranho enquanto caminhávamos pelo setor administrativo. Eu era só mais uma aluna nova, invisível, anônima. E se eles vierem atrás de mim? Perguntei enquanto voltávamos pro apartamento. Aquela pergunta me acompanhava desde o dia que saí de casa. A calçada estava rachada em vários pontos, com matinhos nascendo entre o concreto. Vida insistente, encontrando um jeito de crescer. Pode ser que venham, ela admitiu. Mas para isso, teriam que admitir o porquê você saiu. E eu duvido que queiram esse tipo de exposição. A lógica dela fazia sentido, mas o medo não desaparecia por completo. Eu ainda me pegava olhando por cima do ombro, escaneando rostos nas multidões, com medo de ver o olhar furioso do meu pai ou o julgamento silencioso da minha mãe. Naquela noite, descobri que meus pais tinham encontrado outra forma de atacar. Meu celular começou a pipocar com mensagens de parentes e conhecidos. Gente que eu nem lembrava mais que existia. Tias, primos, vizinhos. Até amigos de infância que eu mal falava. Sua mãe tá doente de preocupação. Como você teve coragem de fazer isso com a sua família? Seu pai disse que você tá andando com más companhias. A história que estavam espalhando era de que eu tinha fugido para morar com um namorado, que a Millie tinha me incentivado a me revoltar, que eu estava destruindo o coração dos meus pais. Cada mensagem era como uma facada, distorcendo os fatos, reescrevendo nossa história para me transformar na vilã. A culpa que eu pensava ter deixado para trás começou a voltar, como um velho programa sendo reativado dentro de mim. Eles estão tentando controlar a narrativa, disse Millie quando mostrei para ela. Eles sabem que se as pessoas descobrirem o que realmente aconteceu, vão perder a imagem de família perfeita. Ela foi rolando as mensagens no celular, o rosto ficando mais tenso a cada uma. A luz do abajur criava sombras no rosto dela, fazendo com que parecesse mais velha, mais cansada. Enquanto isso, eu também deslizava o dedo pela tela, sentindo o estômago embrulhar. As mensagens começavam a se embaralhar, formando um coro de acusações e chantagens emocionais. Ninguém vai acreditar na gente, né? Pensei. E aquilo me destruiu por dentro.
Imaginar que, depois de tudo, ainda poderiam nos pintar como as erradas. Millie ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Me mostra aquelas gravações de novo." A voz dela tinha aquele tom determinado que eu conhecia bem. Ela estava traçando um plano. Peguei o iPod e coloquei algumas das mais claras. Meu pai gritando, me chamando de decepção. O som de algo batendo. Eu, caindo na mesinha de centro. A voz fria da minha mãe, mandando eu limpar meu próprio sangue. O áudio era abafado, vindo do alto-falante pequeno, mas a raiva na voz dele era inconfundível. E o medo na minha... impossível de ignorar. "As pessoas vão acreditar nisso", disse Millie, firme. "A gente só precisa ser estratégica sobre para quem vai mandar." A confiança dela me deu coragem. Talvez a verdade ainda pudesse vencer, afinal. Começamos pela tia Dorothy, irmã da minha mãe. Ela sempre tinha sido um pouco mais gentil do que o resto da família. Morava a 3 estados de distância e só nos via em datas comemorativas, mas sempre levava presentes pensados com carinho e perguntava de verdade como a gente estava. Enviamos um e-mail curto, explicando que eu tinha saído de casa por causa de abuso, com um dos áudios em anexo. A mensagem era simples, direta, sem apelos emocionais. A resposta veio na manhã seguinte. "Sempre suspeitei que sua mãe passava pano pro temperamento do seu pai há anos. Do que vocês precisam?" Não era muita coisa, mas foi o suficiente. Uma rachadura no muro do silêncio. Um raiozinho de luz entrando. Depois mandamos pra Margaret, amiga da minha mãe, que tinha 2 filhas da minha idade e sempre foi gentil comigo. Uma vez, ela até me deu $20 escondido, quando meu pai se recusou a pagar uma excursão da escola. Sussurrou que era nosso segredinho. Em seguida, o primo Bruce, do lado do meu pai. Ele já tinha puxado meu pai de lado num churrasco de família, depois que ele gritou com o Evan na frente de todo mundo. Falou com firmeza, mão apertando o braço do meu pai com força. Depois disso, meu pai ficou calado o resto do dia. Algumas pessoas nunca responderam. Outras mandaram mensagens chocadas. Algumas, como tia Dorothy, ofereceram ajuda, dinheiro, um lugar para ficar ou contatos com recursos. Cada resposta positiva era uma pequena vitória. Uma validação de que o que a gente viveu não era normal. "Tá vendo?", disse Millie. "Nem todo mundo é como eles." Ela me mostrou uma mensagem da colega de faculdade da nossa mãe. A mulher escreveu que tinha cortado contato com ela anos atrás por causa de padrões preocupantes que tinha percebido. Saber que outras pessoas também enxergaram além da fachada dos meus pais foi, de um jeito estranho, reconfortante. Mas o contra-ataque foi rápido. Meus pais dobraram a aposta. Contaram pra quem quisesse ouvir que eu era problemática, que estava inventando tudo pra chamar atenção, que a Millie sempre foi uma péssima influência. A campanha deles era coordenada e implacável. Pediram favores, usaram contatos antigos, inventaram histórias sobre a família perfeita, sendo destruída por 2 filhas rebeldes. O irmão do meu pai ligou diretamente para Millie. O telefone tocou tarde da noite, enquanto a gente limpava a cozinha. Millie atendeu no viva voz, com a voz neutra, até descobrir quem era. "Você precisa parar com isso agora", disse ele com frieza. "Tá destruindo a família com essas mentiras." A voz dele parecia tanto com a do meu pai que me deu calafrios. Mesmo tom, mesmo veneno por trás. "Isso não é mentira", Millie rebateu. "E a família já estava destruída." A voz dela não tremeu, não vacilou. Ficou ereta, ombros para trás, como se ele pudesse vê-la do outro lado da linha. Ele desligou na cara dela. O som da ligação encerrada ecoou alto no silêncio do apartamento. Millie colocou o telefone na mesa com calma, controlada. Mas eu vi suas mãos tremendo levemente. Enfrentar eles ainda cobrava um preço. Mesmo 2 semanas depois de eu ter saído de casa, eu ainda me sentia fora do ar. A escola nova era... ok. Ninguém me conhecia, o que também significava que ninguém fazia perguntas. Mas eu andava pelos dias como se estivesse no automático. As salas eram estranhas. Eu mal lembrava o nome dos professores. Ia de aula em aula, anotando mecanicamente, só falando quando era chamada. À noite, sonhava que meu pai me encontrava, que me arrastava de volta para casa. Nos sonhos, eu não conseguia correr rápido o suficiente, nem gritar alto o bastante. Acordava ofegante, os lençóis todos enrolados nas minhas pernas como se fossem cordas. Às vezes, a Millie aparecia com um copo d'água, como se sentisse meu desespero do outro cômodo. "Talvez a gente devesse procurar alguém oficial", sugeri uma noite. Tipo, denunciar eles. Estávamos sentadas no sofá. A TV estava ligada no volume baixo, passando uma comédia com risada de fundo que destoava completamente da conversa. Millie levantou os olhos do notebook. "A gente até pode, mas sem provas físicas recentes talvez não dê em nada." Ela não precisou terminar a frase. Se a gente denunciasse e não acontecesse nada, eles iam ficar ainda mais furiosos, ainda mais determinados a me trazer de volta. O sistema que deveria proteger pessoas como a gente, muitas vezes falha, e deixa tudo ainda pior. "E as gravações?", perguntei. O iPod estava em cima da mesinha de centro, com aparência inofensiva, apesar de todo o conteúdo comprometedor. "Ajudam, mas
ela suspirou. O sistema nem sempre funciona como deveria, ainda mais quando os pais sabem se passar por normais. Os dedos dela batiam no teclado num ritmo inquieto, entregando sua frustração. Assenti, lembrando de como meu pai conseguia ser encantador quando queria, de como minha mãe fazia o papel de mãe preocupada com perfeição. Eles enganaram professores, vizinhos, amigos, por anos. A ideia de encarar os dois num tribunal, de ter que olhar para eles de novo, me embrulhava o estômago. Então, o que a gente faz? A pergunta ficou ali no ar, pesada. Millie fechou o notebook. A gente continua juntando provas e faz o máximo de pessoas possível saberem a verdade. A determinação dela era inabalável, uma âncora firme no meio do caos que virou minha vida. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em quantos outros jovens estavam presos em casas como a minha, lugares onde ninguém acredita neles, onde não tem uma Millie para ajudar na fuga, adolescentes que vão para a escola com hematomas escondidos sob mangas compridas, que se encolhem ao ouvir gritos, que nunca levam amigos para casa. Quantos deles estavam agora mesmo deitados no escuro planejando uma fuga? Ou pior, achando que mereciam passar por tudo aquilo? Levantei e fui até a sala. Millie ainda estava acordada, rolando o feed do celular. A luz azul iluminava o rosto dela na escuridão, destacando as olheiras. Ela levantou os olhos assim que me viu, sempre atenta. Quero contar nossa história, falei. Tudo, publicamente. As palavras saíram com uma certeza que me surpreendeu. Ela me olhou, surpresa. Tem certeza? Depois que contar, não tem como voltar atrás. A preocupação dela era justa. Tornar a história pública significava nos expor completamente. Abrir nossa vida para julgamentos, críticas e olhares curiosos. Tenho certeza, respondi. E eu tinha. Pela primeira vez em muito tempo, me sentia absolutamente certa de algo. No dia seguinte, me sentei e escrevi tudo. Desde as primeiras lembranças da fúria do meu pai, até o último golpe que me fez desmaiar. Falei da conivência da minha mãe, da transformação do Evan, das tentativas da Millie de me proteger. As palavras saíram como se estivessem sendo arrancadas do peito. Anos de silêncio finalmente rompendo. Não usei nomes reais, mas incluí detalhes suficientes para que qualquer um que nos conhecesse reconhecesse a história. Quando terminei, li em voz alta para Millie. Os olhos dela estavam marejados no fim. Tá perfeito, ela disse. Mas tem certeza absoluta de que quer postar isso? A mão dela descansava sobre a minha, quente e firme. Assenti. Quero que outros jovens saibam que não estão sozinhos. E quero que nossos pais saibam que não podem mais me calar. A decisão parecia certa, como sair de um quarto escuro e finalmente sentir o sol no rosto. Criei uma conta nova nas redes sociais e postei minha história junto com alguns dos áudios mais claros. Depois, enviei o link para toda a nossa família estendida e para os amigos dos meus pais. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar por um segundo, e então eu apertei com firmeza. Sem volta agora. A resposta foi imediata e avassaladora. As mensagens começaram a chegar, algumas solidárias, outras cheias de críticas, algumas de desconhecidos, compartilhando experiências parecidas. Minha postagem foi compartilhada centenas de vezes no primeiro dia. Pessoas que eu nunca conheci deixaram comentários, contaram suas histórias, ofereceram ajuda, recursos, palavras de apoio. Foi como se uma represa tivesse se rompido, liberando um rio de dor compartilhada e força acumulada. E então veio a retaliação. A amiga da igreja da minha mãe parou de visitar a casa deles. Meu pai perdeu um contrato de trabalho temporário quando o chefe reconheceu a voz dele em um dos áudios. Evan largou a escola, e a tia Dorothy, a única que tinha nos apoiado, começou a desaparecer por dias. A fachada cuidadosamente construída pelos meus pais começou a ruir, revelando a podridão por baixo. Você destruiu tudo. Espero que esteja feliz. A mensagem da minha mãe chegou tarde da noite, provavelmente depois de umas taças de vinho. Eu quase conseguia ouvir o tom amargo dela através das palavras. Não respondi. Pela primeira vez entendi de verdade que a felicidade deles sempre dependeu do meu silêncio, da minha submissão, da minha disposição em aceitar os abusos sem reclamar. A tal família perfeita era construída sobre a minha dor, e eu me recusei a reconstruí-la por eles. Um mês depois que a postagem viralizou, Millie e eu estávamos jantando quando alguém bateu com força na porta do apartamento. O som foi tão alto e repentino que deixei o garfo cair no prato. Congelamos, nos olhando com os olhos arregalados. A pancada veio de novo, mais forte ainda, fazendo a porta tremer na moldura. Quem é? Perguntou Millie, sem sair da cadeira. A voz dela estava firme, mas vi a tensão nos ombros e a forma como a mão deslizou devagar até o celular. Abre essa porta agora! Gritou uma voz. Inconfundível. Era meu pai, e estava bêbado. Senti meu sangue gelar. O cômodo pareceu girar, as paredes se fechando. Não conseguia respirar, nem me mexer. Como ele nos achou? Sussurrei, mal conseguindo ouvir minha própria voz sob as batidas. Segurei tão forte a borda da mesa que meus nós dos dedos ficaram brancos. Millie pegou o celular. Não sei, mas ele não vai entrar. A voz dela continuava firme, mas os olhos denunciavam o medo.
Ela ligou rapidamente, falando em um tom baixo e urgente com alguém do outro lado da linha. Mais tarde, descobrimos que um parente distante, o primo Roy, tinha nos visto num mercado e contou para os nossos pais. Ele sempre foi o parceiro de bebida preferido do meu pai, e aparentemente achou que devia lealdade a ele, não à nossa segurança. A traição doía, mesmo a gente nunca tendo sido próxima dele. As batidas continuavam, junto com uma enxurrada de ameaças e palavrões. Cada pancada me fazia estremecer. Cada palavra me puxava de volta para memórias que eu tentava esquecer. Millie ligou para o síndico do prédio, que avisou que já tinha chamado a polícia. Os minutos pareceram horas enquanto a gente esperava, ouvindo os gritos do meu pai do outro lado da porta. Seu pai tá completamente alterado. Ela sussurrou para mim. Tá fazendo escândalo na frente dos vizinhos. Havia uma satisfação amarga na voz dela. Ele finalmente mostrava quem era, na frente de testemunhas. Confirmava tudo o que tínhamos dito. Assenti, sem conseguir responder. O medo ainda colava em mim como um cobertor molhado. A gente ficou ali, em silêncio, ouvindo a fúria dele. As palavras saíam emboladas, mas o ódio era nítido. Eu sei que vocês estão aí. Não dá pra se esconder de mim. A voz dele já estava rouca de tanto gritar, mas ele não parava. Eu o imaginava do outro lado da porta, rosto vermelho, veias saltadas na testa, igual quando ele perdia o controle. De repente, vozes diferentes. O síndico. E depois, vozes firmes dos policiais. Os gritos cessaram. Ouvimos conversas abafadas. Passos. Depois, silêncio. O síndico bateu de leve. Ele se foi. A polícia o escoltou para fora do prédio e emitiu uma advertência. Vocês estão bem? A voz dele era gentil, preocupada. E isso me apertou a garganta de um jeito inesperado. Estamos sim, respondeu Millie, embora o rosto dela estivesse pálido. Obrigada. Ouvimos os passos dele se afastando antes que qualquer uma de nós se mexesse. O perigo tinha passado, mas o medo ainda estava ali. Naquela noite, empacotamos o essencial de novo. A rotina já estava virando hábito. O que levar, o que deixar, como sumir. Na manhã seguinte, Millie ligou no trabalho dizendo que estava doente, e nos mudamos para outro apartamento, em uma parte diferente da cidade, onde nossos pais não poderiam nos encontrar. O novo lugar era ainda menor que o anterior, mas tinha uma tranca reforçada e um olho mágico na porta. Pequenas coisas que naquele momento significavam o mundo. A gente não pode ficar fugindo para sempre, disse, enquanto tirávamos as coisas das caixas. Caixas nos cercavam, nossa vida inteira resumida ao que cabia em poucas malas. O cansaço acumulado era imenso, e o medo constante, esgotante. Não vai precisar, prometeu Millie. Uma hora, eles vão desistir. Ela colocou as canecas no armário, tentando dar algum ar de lar àquele espaço vazio, mas eu não estava tão convencida. A raiva do meu pai sempre foi implacável, e agora nós tínhamos humilhado ele publicamente, feito ele perder respeito entre amigos, colegas, vizinhos. Pessoas que antes o admiravam agora cochichavam pelas costas dele. O orgulho dele não deixaria isso passar barato. 2 meses depois da mudança, recebi uma mensagem do Evan. Você tinha razão. Me desculpa. Fiquei encarando aquela mensagem por muito tempo, o polegar parado sobre o botão de resposta. O horário marcado era 2h17 da madrugada, mandada no meio da noite, talvez num momento de lucidez, ou arrependimento. Parte de mim queria responder, perguntar se ele estava bem, dizer que se quisesse fugir também, ele podia vir com a gente. O irmão que eu lembrava da infância, aquele que me cobria com o cobertor e dizia que eu era bonita, ainda existia em algum lugar dentro do jovem raivoso em que ele havia se transformado. Eu queria alcançar essa parte dele. Queria oferecer a mesma chance de salvação que a Millie tinha me dado. Mas ao mesmo tempo, me lembrava de como ele mudou. De como virou uma cópia do nosso pai. De como assistia aos abusos sem fazer nada. De como participou deles, colocando a própria crueldade na mistura. A imagem dele gritando com a Millie, com pedaços de macarrão voando da boca, ainda era nítida. Ainda doía. Apaguei a mensagem sem responder. Talvez um dia eu esteja pronta para perdoá-lo. Talvez um dia eu consiga ajudá-lo. Mas ainda não. Não enquanto as feridas estiverem tão abertas. Com o tempo, os pesadelos começaram a diminuir. Comecei a fazer terapia, paga em parte pela Millie e em parte com o que eu ganhava num emprego de meio período numa livraria. O ambiente calmo me fazia bem. As prateleiras organizadas, os livros arrumados em fileiras, tudo passava uma sensação de ordem e segurança. Fiz alguns amigos na escola. Parei de me encolher sempre que alguém levantava a voz. Vitórias pequenas, mas cheias de significado. Um dia percebi que não estava mais usando o colar da minha mãe. Nem me lembrava quando tirei ou onde tinha deixado. Mas aquilo parecia simbólico, como se fosse a última corrente que me prendia àquela casa. O pequeno pingente de coração dourado um dia tinha parecido valioso, um gesto raro de carinho de uma mulher que quase nunca demonstrava afeto. Hoje, eu via aquilo pelo que realmente era, uma lembrança barata, dada para comprar meu silêncio e obediência. Millie percebeu a mudança em mim também. Você anda com mais confiança agora, comentou numa noite, enquanto lavávamos a louça. Aquela tarefa simples, sem gritos nem tensão, tinha se tornado um momento de paz. Sorri. Aprendi com a melhor. O elogio fez ela abaixar a cabeça. Sem jeito.
mais feliz. Com o passar dos meses, as mensagens dos nossos pais foram ficando cada vez mais raras, até pararem por completo. A última da minha mãe dizia apenas: espero que um dia você possa nos perdoar. Também não respondi. Talvez o perdão venha, mas vai ser quando eu estiver pronta. Não porque eles merecem, mas porque eu estiver disposta a deixar a dor ir embora. No aniversário de 1 ano da minha fuga, Millie me surpreendeu com um bolinho depois do jantar. Nada sofisticado, um simples bolo de chocolate com uma vela no meio, mas o gesto me emocionou. O que é isso? Perguntei. A chama tremeluzia no ar, iluminando o rosto dela com um brilho suave. Seu dia da independência, disse ela sorrindo. 1 ano de liberdade. Os olhos dela brilhavam de orgulho, não só por mim, mas por nós duas, por tudo o que conquistamos juntas. Assoprei a vela, fazendo um desejo silencioso, que viriam muitos outros anos como aquele. Anos de segurança, de crescimento, de cura. Anos em que eu finalmente poderia ser quem fui feita para ser, e não a menina assustada que fui forçada a ser. No dia seguinte, sentei na frente do computador e comecei a escrever uma nova postagem. Mas dessa vez, não era sobre trauma. Era sobre superação, sobre encontrar força depois da dor, sobre construir uma nova vida a partir dos cacos da antiga. As palavras saíram com facilidade. Vinham de um lugar de sabedoria conquistada, não mais só de sofrimento. Coloquei o título, A Voz que Eles Não Conseguiram Calar, e cliquei em publicar. Minha história já não pertencia mais a eles. Pertencia a mim. A força dessa constatação me envolveu como um cobertor quente, acolhedor, seguro. Me recostei na cadeira, observando o contador de visualizações subir. Em poucas horas, já eram milhares. Começaram a chegar os comentários, de sobreviventes que compartilharam suas histórias, de pessoas oferecendo apoio, de outros perguntando como poderiam ajudar amigos que estavam passando por algo parecido. Era surreal ver minha dor se transformar em algo que realmente poderia ajudar alguém. Você tá bombando, disse Millie, espiando por cima do meu ombro. Como você se sente? Ela apoiou a mão no meu ombro, um gesto que tempos atrás me faria recuar, mas agora era confortável, natural. Estranho, dei de ombros. Um estranho bom, eu acho. Como explicar aquela mistura de vulnerabilidade e poder? De exposição e liberdade? Meu celular vibrou com uma nova notificação. Mais um comentário. Esse era maior que os outros. Cliquei para expandir, curiosa. Nunca contei para ninguém o que acontecia na minha casa. Ler sua história me fez perceber que eu não tô louca. Amanhã vou mostrar isso para minha orientadora na escola. Obrigado. Aquela mensagem me atingiu em cheio. Meus olhos se encheram de lágrimas. Alguém ia conseguir ajuda porque eu tive coragem de falar. Minha garganta apertou. É por isso que eu fiz isso, sussurrei, mostrando o comentário para Millie. Esse era o propósito que nasceu da minha dor. Ser a voz que eu precisava ouvir quando estava presa e em silêncio. Ela apertou meu ombro, com os olhos cheios. Você foi mais corajosa do que eu, na sua idade. Não é verdade. Você enfrentou eles quando ninguém mais teve coragem. Me virei para olhar minha irmã, a pessoa que me salvou de todas as formas possíveis. E olha onde a gente chegou, disse ela com um sorriso de canto de boca, fazendo um gesto em direção ao nosso pequeno apartamento. O espaço era modesto, mas cheio de luz, de livros, de plantas, de pequenas coisas que juntamos com carinho, sem gritos, sem medo, sem andar na ponta dos pés. Liberdade, completei.